Então, uma boa tarde, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o fenômeno mediúnico, porque é algo muito importante no Espiritismo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, mas é porque a mediunidade, o Allan Kardec deixa um livro só sobre isto, de tanta importância como tem. A mediunidade, o Evangelho, você veja, quando ele deixa um livro só sobre esse assunto, é porque tem muita importância. E a mediunidade, como sempre existiu na humanidade, sempre existiu, mas a partir de Allan Kardec é que ela começou a ser entendida, compreendida filosoficamente e cientificamente. Até então ela não tinha uma compreensão filosófica e científica. Existia médios, a torta e a direita sempre existiu, é um fenômeno que sempre existiu desde o início da humanidade. Mas a mediunidade, com Kardec, ele começa a estudar um método e alguns cientistas começaram a pesquisar, principalmente ali naquela chegada logo do Allan Kardec. Cientistas de muita categoria, cientistas ganhadores de prêmio Nobel, não era cientista comum, como Crook, Bosano, Richer, Camille Flammarion, Delany, eram cientistas de peso. Estudaram. Depois houve uma parada no estudo científico, só recentemente é que ela está retomando. Recentemente nós tivemos alguns cientistas estudando ela. Sobretudo aqui no Brasil, o Hernani Guimarães estudou bastante mediunidade, o Jorge André estudou mediunidade, e tem alguns que fizeram estudos em cima da parte mais mediúnica. Tipo o Hermílio de Miranda fez estudo, uns trabalhos bons. Mas a Marlene Nobre, mas trazendo já as concepções do André Luiz, traz estudo para isso. O Hernani e o Jorge André talvez foram os dois, e o Hermílio de Miranda, que mais estudou recentemente. Mas a mediunidade, ela tem dois sentidos muito fortes, a gente, né? Com Kardec, que é para o estudo científico e filosófico, e lá com Cristo, porque no fenômeno Pentecoste eles deram um sentido também para a mediunidade, a partir daquele momento. E com Kardec veio estudar. Como a mediunidade é um fenômeno crescente, todas as pessoas vão ter que se interessar pelo assunto. Não tem como. Os cientistas ainda não estudam, porque eles são materialistas, eles não vão estudar a mediunidade. Não acreditam em Deus, não acreditam no Espírito, como é que vai estudar a mediunidade? A psicologia, a maioria da linha da psicologia é materialista, só a transpessoal, que não chega a 20%, é que admite Deus. A maioria delas ainda não vai estudar a mediunidade, mas a psicologia vai defrontar com o assunto, com tudo. A psiquiatria não estuda, as ciências sociais não estudam, não vão estudando isso, por enquanto. Mas a mediunidade vai ter influência em todos os setores, na política, na arte, em todos os setores o estudo da mediunidade vai ser. Lá atrás, muitos anos atrás, antes do Cristo, bem antes do Cristo, teve um profeta significa médium. Os profetas eram médios. Só que não usavam o nome médium porque a palavra mediunidade é recente. Foi Kardec que trouxe a palavra médium, mediunidade. Então, naturalmente, não usava esse termo. O termo que eles usavam era o profeta. Profetizava. Era profeta, era médium. Então, tem um médium chamado Joel, que ele diz lá atrás, bem antes do Cristo, ele diz, olha, no futuro, os jovens terão premonições e profetizarão. Seus filhos e suas filhas terão visões. Os velhos terão sonhos. Ele diz, os velhos terão sonhos. E os servos e as servas profetizarão. Então estava
previsto que a mediunidade seria geral. Vai acontecer para todas as pessoas o fenômeno mediúnico. Ele diz isto, e com o tempo isso acontece agora. A mediunidade é crescente. É crescente, como as pessoas que têm mediunidade não estudam o assunto, não sabem fazer bom uso dela e não se filia no caminho das lições do Evangelho do Cristo, faz mau uso ético-moral da mediunidade. Aí é natural que aumente a violência, é natural que aumente o número de suicídio, é natural que aumente o consumo de drogas, é natural que você veja a televisão dizendo está aumentando o número de depressivo, está aumentando o número de síndrome do pânico, está aumentando, vai só aumentando e vai aumentar. Vai aumentar, as cadeias vão cada vez ficar mais cheias, os manicômios cheios, até quando a ciência começar a estudar o fenômeno para chamar a atenção a causa lá do fenômeno. Mas eu queria fazer algumas colocações da mediunidade para vocês fazerem reflexão. De Kardec, primeiro. Então Kardec chama a atenção que a mediunidade pode ser espontânea ou artificial. Espontânea, nós já sabemos, no centro espírita não sabe. Artificial é como, por exemplo, o sujeito usa drogas, determinada droga, LSD, ele usa Santo Daimon, e ele pode desenvolver esse fenômeno mediúnico, por droga, ou seja, uma mediunidade forçada. Ele está, na maioria das vezes, até dá problema. Porque ele pode desequilibrar e ter dificuldade de se equilibrar depois. Pode acontecer a mediunidade, por exemplo, está cheio de gente que usa drogas e acha que pode voar, pode passar pelo buraco de agulha, de uma porta, a gente sabe disso. A droga deixa ele perde a noção, essa noção. Mas existem pessoas que apresentam fenômeno mediúnico porque, por exemplo, no anestesia. Anestesia, ele entra num processo quase sono profundo e ali ele pode ver coisas, ele pode acontecer. O sujeito pode ficar doente mesmo, está velhinho, está doente, está no estado terminal e ele começar a desenvolver o fenômeno mediúnico. Pode perfeitamente. Não tem. Se tu perder muito sangue, ele baixa a taxa de sangue dele e ele ficar no estado atordoado. São coisas provocadas, não é coisa natural. Mas o que eu queria era chamar a atenção do natural. Naturalmente, que eu não vou falar hoje do animismo, que é um capítulo imenso, porque o animismo seria o próprio espírito da pessoa trazendo a informação desse inconsciente para o consciente. A mediunidade é normalmente, é o que os parapsicólogos chamam psicoteta, que é o caminho do outro, do espírito, entrar em contato com esse aqui. E às vezes aquelas informações, na maioria das vezes, traz para a consciência. Às vezes não traz para a consciência, fica em nível inconsciente, mas muitas vezes traz para o nível consciente. Então, a primeira mediunidade que chama muito a atenção é a mediunidade captativa, que será a mediunidade do futuro. A mediunidade captativa é a que chama muito a atenção, porque o médium, ele tem capacidade, a captativa, quando ele começa a voltar para um trabalho, por exemplo, um cientista, um artista, um escultor, um músico, um pintor, pode ser um escritor, alguém que começa a se interessar muito por um assunto, ele se interessa e, pensando no bem da humanidade, ele abre espaço para que ele possa captar informações que estão no espaço, outros que ele está no bem. É como se ele captasse, é ele que faz essa captação. É como se a parte energética do seu inconsciente, a parte energética do seu inconsciente,
capta essas frequências, essas terminações energéticas, capta a informação e traz para nível inconsciente. Ele nem sabe que traz. E às vezes ele acha que foi uma intuição que ele teve. Ele teve uma intuição, escreveu um livro, mas que intuição fantástica. Ele escreve. O Goethe faz isso com o livro Fausto. Às vezes um músico, ele capta a informação e ele escreve que ele captou a informação. Às vezes a gente vê muito, tem muito músico. O Haydn, ele dizia que estava escrevendo 1% do que ele estava ouvindo. Ele ficava no estado desse, ele capta. Às vezes o cientista, Albert Einstein, fez a teoria a teoria da relatividade num fenômeno mediúnico. Ele estava na janela da casa dele, e ele viu o céu se abrindo, ele foi, em 10 minutos ele encontrou, lógico, ele já estava interessado, já era alguém que vem estudando. Isso não acontece de você captar, porque é uma mediunidade superior. Você está usando em benefício da humanidade. Muitos artistas fazem isso, escultores, tem muito. Mas tem essa mediunidade captativa e tem essa mediunidade comum, que a frequência é o espírito que quer passar a informação para cá. Então aí existe essa mediunidade que vem lá do espírito que quer passar para o outro. Lembre a quantidade de reações que está acontecendo ali naquele momento. O espírito tem o seu corpo espiritual, ele não tem o corpo físico. Então, o corpo espiritual dele, que é o perispírito, é onde está a frequência, a energia mais condensada é ali naquele corpo, é diferente do nosso, que a parte mais condensada está no nosso corpo. Então, ele vai passar aquela parte condensada, aquela frequência energética, para o outro espírito. Então, é como se fosse de perispírito para perispírito. Essa informação vai cair do perispírito, vai cair no perispírito, no inconsciente do espírito aqui, e essa informação pode vir para a consciência nossa, e aí as pessoas sabem que veio. Mas ela pode também não vir e ter outro tipo de desdobramento. Na maioria das vezes ela vem, mas para vir, muitas reações aconteceram. Porque esse espírito passa para o perispírito, mas para o perispírito, em nível de inconsciente lá, para ele fazer essa diminuição, ela vai passando por muitos filtros, muitas frequências vão diminuindo, porque ela passou a informação, às vezes na forma de imagens, de texto inteiro, de história. Ela vai passar essa informação e vai isto diminuindo de frequência até chegar na frequência de uma placa energética como os chakras, que é mais diminuição, e cair e passar os corpos que a gente tem, que tem vários corpos que tem aí, o corpo etérico, cair na glândula pineal. A glândula pineal, ela é como se fosse uma sala cheia de espelhos. Aquilo vai refletir, a informação física vai refletir naquele, e ela vai jogar para o tálamo. E o tálamo, ela vai descodificar, passar para neuroquímica, e essa informação neuroquímica vai para o córtex. Essa já é estudada, vai para o córtex, depender de como é que o sujeito vai. Dessa turma recente, o Décio é quem tem juntado muito material para fazer isso. Não é que ele está fazendo pesquisa, ele junta os materiais que está. Eu acredito que ele no futuro deve deixar um bom trabalho sobre a fisiologia na mediunidade. Porque está acontecendo um fenômeno fisiológico, da fisiologia, mas acontece um fenômeno da imunologia, no fenômeno mediúnico, acontece um fenômeno genético na mediunidade, e vai acontecer um fenômeno na célula, porque quando ele vai descer, quando chega na célula, as células, cada parte daquela vai trabalhar. Então, isso já existe até estudos sobre essa parte.
Da glândula pineal para baixo tem, da glândula pineal para cima não tem ainda muita coisa. Tem muitas interrogações. Mas até mesmo da de baixo tem algumas interrogações para a nossa reflexão. Então vamos pegar, por exemplo, a mediunidade da vidência. O jeito ver o espírito. Tem gente que faz definição, vidência, clarividência, diz, clarividência quando você, o espírito participa, vidência quando você sozinho já tem isso, mas o termo vai dar a mesma coisa, vidência, clarividência. Então o espírito vê o outro, ele está vendo, os dois estão se comunicando, e essa comunicação é como se faça, que eu digo, da glândula pineal, vai para o córtex, o visual, e ele vai ver, existe muitos casos que ele vê com o globo ocular. Vê nessa região aqui do lado, onde estão os blastonetes, que é célula, neurônio capaz de saber pigmentos, de ver isso. Ele vê de lado. Se ele focaliza, ele perde a visão. Ele vê assim. Por isso que ele vê mais na escuridão, na penumbra que ele vê. Mas existe médio vidente que ele diz que ele vê dentro do cérebro. Ele não vê com os olhos. Ele não vê com globo ocular, como esse. Muitos ele diz que está vendo dentro. Quando ele vê dentro, é porque a informação partiu lá do corpo, do espírito, entrou no inconsciente do médio, mas no inconsciente do médio, que está a zona do perispírito, é como se ele pegasse as terminações sensitivas do perispírito no equivalente a essa parte visão, e ele manda a informação para o sistema nervoso aqui, direto para o córtex. E o sujeito vê, ele não vê com o globo ocular, ele vê lá dentro. É como se houvesse uma alteração no perispírito do médium, para o médium passar isso. Essas alterações, como é esta reação que acontece muito isso, às vezes só no perispírito do médium, tem muito isso. A audição, o vi, é a mesma coisa. Tem espírito que alega, você escuta a voz, ele vem, diz, fala, a pessoa escuta, mas às vezes ele diz, eu escuto dentro do cérebro. É a mesma coisa, é como se ele alterasse o perispírito do médium e o perispírito joga para o córtex aqui a informação, para a terminação nervosa ligada com a audição, e ele não passa o mecanismo que normalmente a audição toda passa. Ele vê dentro. Lógico que as pessoas que são do contra alegam que ver espírito é coisa de alucinação. De alucinação, do esquizoide, da pessoa esquizofrênica e uma série de patologias aí. É verdade, tem pessoas que ficam isso, porque na realidade esses patológicos, os que têm psicopatia, ele tem problema no inconsciente passado. Essa informação está drenando por aqui por uma necessidade dele. É como se tivesse a informação saindo do perispírito para as zonas aqui que ele está realmente vendo e ouvindo. Ele pode fazer isso. Como existem patologias que não é psiquiátrica, patologias que ele pode ver e que dá para corrigir. Existe defeito de visão, de audição, que dá para se corrigir, e a pessoa estava vendo porque a frequência mudou, atrapalhou, e ele não está as coisas no ponto certo, mas dá para se ajeitar, e muitas vezes se ajeitam, e a maioria das vezes dá para ajeitar. Mas você vê, isso é uma coisa, é muito comum. Você pega a psicografia, o sujeito vai escrever, como todas essas mediunidades, ele às vezes tem, por exemplo, psicografia, ele pode às vezes vir parcial, ser uma inconsciência, ele ser inconsciente total, inconsciente parcial ou consciente. Às vezes ele vai fazer, porque só é consciente quando vem aqui para a consciência. Aí às vezes o espírito vai ter esse domínio, ele vai escrever e o espírito tem consciência. Sabe, escuta, ele está ditando, ele está vendo, vai escrevendo o que ele está vendo. Mas existem casos
que o espírito, o médium, não tem controle nenhum. O braço, é como se o braço dele, ele perde o controle. Ela tem uma ação motora que o braço dele, ele não tem controle do braço. O braço vai escrever sozinho e ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Ela passa fora do nível da consciência. Às vezes só no braço. Ele pode estar até acordado, em vigília, mas ele não tem consciência. Não, a mediunidade é como se o espírito pega lá no perispírito e pega as zonas que é equivalente ao braço e como se ele fizesse um bloqueio e ele perde o domínio daqui. E ele perde o domínio e os espíritos começam a usar. É igual um anestesista que vai dar anestesia num braço da pessoa, às vezes opera, ele pode pegar um braço ou a perna. Anestesia na axila, na perna ele pega na virilha ali, dá anestesia, e fica a perna sem controle, você não tem controle nenhum, e ele corta, opera, faz, e você não sente nada, mas ficou só na perna. O resto do corpo está todo bem, você está lúcido, está conversando, está tudo, mas está anestesiado só o braço ou só a perna. Se nós pudermos fazer isso, no mundo espiritual ele faz, tudo indica que é feito lá no perispírito. É do perispírito do médium, é como se ficasse um bloqueio nas zonas que tem, vai pegar essa terminação nervosa daqui do braço. É como se não passasse nível de consciência. Então é como se tivesse alguns outros caminhos ainda para se entender, para compreender. Nos sonhos é a mesma coisa, porque tem a mediunidade onírica. Eu não estou querendo dar exemplo de casos, nem de fato, que esse é bastante conhecido. Mediunidade onírica do sonho. Como é que o sonho aparece a mediunidade? O sonho, o espírito sai do corpo. Sai parcialmente, porque fica preso. Senão, se ele saísse total, ele desencarnava. Ele sai parcialmente. Às vezes vê coisa, conversa, faz. E na maioria das vezes ele não lembra o sonho. Ele só lembra se a informação que estava no lobo direito, jogar para o lado esquerdo. Jogar para o lado esquerdo, ele vai lembrar. Então, no fenômeno mediúnico, ele joga, desinteressa que o assunto ele lembra e joga. Joga e a informação ele vai gravar. Na maioria das vezes ele não grava porque não jogou, ficou só no lobo só. Então, mediúnico, isso existe. Por isso que lá o Joel dizendo, olha, vai ter sonhos, as pessoas vão ter. Tem muito trabalho sobre sonhos, sobre... Aí um Freud tentando estudar sonho, mas quer estudar sonho sem trazer o problema do espírito, por mais que ele traga o inconsciente com a visão material, vai ter dificuldade. Como é que vai entender o inconsciente com a visão material, como se fosse só de fisiologia? Vai ter dificuldade. Então você vai vendo agora, mediunidade de efeitos físicos também tem uma série de interrogações para nós hoje. Porque a mediunidade de efeito físico é como se o espírito, por exemplo, se materializa aqui. E todos vão ver com os olhos normais. É uma mediunidade que aparece para todo mundo, mas é mediunidade para aquele médium. Para as pessoas, eles vão ver o espírito. Mas como é que acontece? Esse médium entra em transe, que pode ser, a maioria das vezes, ele entra em transe inconsciente. Mas existem casos de médios, de efeito físico, de materialização, que o médium está consciente, como o da Elizabeth da Esperança. Ela era consciente e fazia a materialização. Sai do médium uma substância leitosa que inicialmente sai do plexo solar, mas sai mais das cavidades, sobretudo nariz, boca, ouvido, sai e é como se tivesse inteligência, porque ela sai já direcionado para esse magnetismo psicológico do espírito que vai reencarnar, que vai aparecer, já vai dirigido para ele, e ele se materializa. Ou total, ou parcial, existe caso de materializar só um rosto, só um braço, tem trabalhos assim só.
Na federação tem muito trabalho lá de braço. O cara bota na parafina, o espírito materializava, botava o braço na parafina, o braço fechado, e tirava. E não quebrava a parafina, e ficou lá. A perna, tem bastante trabalho sobre isso. Mas o médio de efeito físico, as substâncias ainda é discutida. É discutida porque como é que essa substância, ela reage à luz branca, à ação humana. E a luz vermelha, ela não dá problema, por isso que a maioria é feita mais na penumbra. E o médio, sai substância que eles chamam isso de ectoplasma, que essa substância é como se tivesse luminosidade. Luminosidade, às vezes ele aqueça, vindo luminosidade do sujeito. Essa luminosidade é como se tivesse fósforo, muito fósforo, ali para acontecer aquela luminosidade. E aquele ectoplasma é formado não só do sangue do sujeito, do médium que está fornecendo o material, do sistema nervoso dele, dos neurônios do sistema nervoso que está fornecendo o material, e tudo indica que tem o ATP, trifosfato de adenosina ali naquele caminho. O médium, na maioria das vezes, ele perde peso durante o fenômeno de materialização. Perde peso e quando termina, às vezes ele perdeu menos do que perdeu peso. Mas muitas vezes a reunião está terminando e aquela massa que estava ali volta para o médium. É como se existisse uma força inteligente trazendo de volta para o médium isso. Eu lembro do Chico fazendo uma reunião de desobsessão, uma reunião de materialização, que ele iria para eu não sei se era o cara da Luke, era que estava escrevendo um trabalho que ia trazer aí, não podia, e ele já estava no fim da existência e precisava fazer. Eu não sei se era a revista Espírita que ele ia publicar, e o Chico pegou 20 casais e levou para a reunião lá. E pede para ninguém levar nada eletrônico, relógio, nem nada. E fica lá em silêncio e uma pessoa diz para o Chico, Chico, você disse para não levar nada eletrônico, mas teu relógio está aí, estou vendo a luminosidade do teu bolso. Aí ele botou a mão e continua a luminosidade. O cara disse, continua. Aí ele pegou uma blusa de frio e se enrolou. O cara disse, continua. Ele pegou um cobertor e se enrolou aqui e continuava a luminosidade. Na realidade, a luminosidade estava saindo do coração do Chico para esse trabalho que estava sendo feito. Ele querendo despassar. Nesses fenômenos, nós ainda estamos a entender uma série de interrogações que está ainda no desses fenômenos de materialização. Às vezes a voz direta, o espírito fala e todo mundo escuta. Como é que escuta? Ele tem algumas discussões que dizem que eles formam, às vezes, o equivalente a um aparelho fonador, ou do que vai responder o espírito lá, ou do médium. Ele forma e sai o som, e o som as pessoas escutam o som. Música, tudo nesse aparelho, mas eles materializam e sai o som, que nós conhecemos isso lá na humanidade falando, Jesus lá escutava a voz vindo lá do alto, esse é o filho querido, a gente conhece, tem bastante trabalho. Isso daí de fazer isso, direta, mas na época de Jesus ele falava para uma multidão, às vezes. Naquele episódio da multiplicação dos pães, devia ter umas 20 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, que assim descreve, 5 mil. É que eles não contavam mulheres e crianças, eles não faziam conta. Se tinha 5 mil homens, devia ter quantas mil mulheres? No mínimo 5 mil. E quantas crianças? Ali, quer dizer, umas 20 mil pessoas. Como é que ele fala e todo mundo escuta? Mas é porque eles podem fazer essa multiplicação do som, eles podem fazer, materializa. Nós vimos a semana passada o menino mostrando, a Sueli mostrando, que numa reunião de desobsessão, o som, eles faziam o som sair lá fora, lá na rua. Não o som para nós escutarmos nessa dimensão. Ele deixa o som na dimensão
na quarta dimensão para os espíritos escutarem. O cara diz, puxa, olha que coisa eles fazem, faz um som sair lá fora, ela descrevendo. Isso é mais fácil do que fazer a voz direta aqui, porque você precisa de mais energia. Lá na outra você já está numa frequência muito mais forte. Então, às vezes, a pessoa está tendo aqui a reunião e, às vezes, aí fora está acontecendo. Eles estão sabendo, está vendo, o cara está contando a história dele, está contando e está sabendo. Então, a gente não imagina como é esses fenômenos que acontecem. Tem muitas interrogações que precisa, às vezes, entender. Tem muita coisa para ser entendido. Na mediunidade, o fenômeno da obsessão é um fenômeno fantástico. A obsessão simples é mais fácil de ser tratada, e é tratada até relativamente bem. Mas a obsessão, já uma possessão, que é uma obsessão mais conjugada, já dá mais trabalho. Às vezes a obsessão conjugada tem respaldo lá no inconsciente passado do sujeito. Nem começou agora. Ele traz de lá para cá. E a fascinação é pior, porque junto à vaidade o cara começa a achar que ele é bom e começa a fazer coisas para ele se perder e se perde muito fácil, muito fácil. A mediunidade, nós precisamos entender o seguinte: o espiritismo é a volta do cristianismo. Essa é a verdade. O centro espírita é a volta daqueles primeiros comunidade cristã. É a volta, igual. O que aquelas primeiras comunidades cristãs faziam é o que o centro espírita tem que fazer. Isso é Casa do Caminho, Casa da Antioquia, da Samária, lá de Filipos, tudo é a mesma coisa. Eles faziam, lia as anotações de Jesus, que eram as anotações de Mateus, que ainda não era o Evangelho de Mateus, mas anotações. Liam e comentavam, discutiam. Aqueles apóstolos contavam como é que viu, como é que Jesus fez, curou, falava, estudava. Eles faziam reunião de desobsessão, não com o nome de desobsessão, dizia afastar espírito imundo, que é assim que diz, que era, eles diziam reunião de profetização, de profetizar. É reunião de desobsessão. Eles tratavam doentes, todos os doentes iam lá tratar, os doentes, quantidade imensa. Eles procuravam ajudar as pessoas carentes, as viúvas, as pessoas necessitadas, eles ajudando. Mantinha muita prece. Um procurava ajudar o outro e cooperar com o outro. O centro espírita é a mesma coisa. É para discutir as obras de Kardec ligado com o Evangelho. É para fazer reunião de desobsessão, que é feito. É a reunião de curas, que tem as curas, harmonização e curas. Reunião de estudos que tem. Trabalhar com o lado social que tem, que era o caminho. Muita oração e muita humildade, ter consciência que está a serviço do Cristo. A mediunidade tem duas pancadas fortes. Uma que é quando Kardec começa. Essa aí foi forte, que é para estudar o assunto cientificamente, filosoficamente. Mas antes tem uma marca muito forte. Ela vinha sendo feita, todo mundo fazia, não entendia. Vem Jesus, quando Jesus volta, 50 dias depois, tem aquele chamado fenômeno do Pentecostes. Fenômeno do Pentecostes, todos reunidos na casa, 120 pessoas, todas começaram a falar línguas, que é estudada por Kardec. Essa mediunidade da língua é estudada. O sujeito fala, na mediunidade Kardec estuda que você pode falar, o espírito pode usar você e você falar, como você também pode, no processo anímico, você tem informação e você traz para aqui, porque está informação armazenada no inconsciente passado. Mas a maioria das vezes é o médium espírito que fala, inclusive, coisas que você não podia nem saber. Então ali os espíritos todos começaram a falar línguas. Eles dizem que deu um estrondo imenso, que é estudado isso na materialização, como é que é feito o barulho. Eles dizem que focaliza não só ponto de luz, como você pode focalizar um pedaço, de você deixar um pedaço que vai fazer o barulho. Você pode fazer o barulho na mediunidade estudada, no fenômeno de materialização do barulho, do RAPS que ele fala. Então, lá eles viram o barulho, aquela ventania, para chamar a atenção de todo mundo, e todos línguas de fogo, ou seja, apareceu aquela coisa de energia,
Eles falavam que é fogo, não é fogo, senão ia incendiar, e eles começam a falar idiomas para aquelas pessoas. Causa um impacto tão grande que eles dizem, como diz até hoje, tão bêbado, tão louco. E o Pedro faz um discurso inflamado, mediúnico, dizendo, eles não estão loucos. Eles são 9 horas da manhã, ninguém bebeu. Eles estão falando de Jesus, do Cristo e de Deus. A partir do fenômeno mediúnico, até então, com Jesus, é Jesus que estava comandando tudo. A partir dali, eles começam a colocar a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. A mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo tem um sentido ético, moral muito forte. A mediunidade estudada por Kardec, você agora vai entender o fenômeno. Então nós precisamos entender o fenômeno, mas não podemos nos afastar da ética moral que Jesus ensinou. Então o médium é alguém que vai acontecer para todas as pessoas. Sem pessoas que ele tem por abusos, aquilo vai exteriorizar, a mediunidade vai sair, ou ele quer ou não, vai exteriorizar às vezes na forma de histeria ou na forma de epilepsia. Ela vem de uma forma que ele não entende por quê, porque ele é convidado para fazer bom uso. Se ele começa a fazer bom uso da mediunidade, o que acontece? Ele vai se unir a espíritos superiores, porque toda vez que você faz o bem, você se une a espíritos superiores, e sua mediunidade vai ajudar no seu processo evolutivo e vai ajudar com que você comece a liberar mazelas que estavam armazenadas no seu inconsciente passado. Vai se eliminando. E aí você vai melhorando. E se ele não melhorar, aí é pior para ele. E se ele não fizer bom uso no entendimento. Então a mediunidade é um capítulo que a psiquiatria vai ter que estudar. A psicologia vai ter que estudar, a educação, a política, porque ela atinge todos os setores humanos. Agora, o Espiritismo já tem uma explicação científica e filosófica, e nós já temos a compreensão da mediunidade a serviço do Cristo. Por isso que o médium tem que ser, acima de tudo, humilde. Médium tem que ser igual Pedro lá, curando até com a sombra. Alguém vê se ajoelhar e levanta. Eu não estou fazendo nada, é o Cristo que está agindo através de mim. É o Paulo, os caras querendo endeusar, dizer que ele é o Deus Júpiter, e ele rasga a camisa e diz, olha, me examine aqui, eu sou igual a vocês, eu não tenho diferença nenhuma, não sou Deus coisa nenhuma, é o Cristo que está agindo em mim. O médium que tem consciência que ele é instrumento, ele pode fazer muita coisa. O médium que acha que ele é mais do que instrumento, com certeza ele se perde. Ele se atrapalha. Então o Espiritismo dá uma clareza para nós desse entendimento. Lógico que esse entendimento é muito mais do que isso. É muito mais. Estou dizendo assim umas coisas superficiais. Kardec deixa um livro sobre isso, Livro dos Médiuns. Toda a base da mediunidade está naquele livro. Mas outros cientistas virão para destrinchar a parte científica da mediunidade. É igual como a gente pega o corpo humano. Alguém descobriu a célula. Puxa, que grande cientista. Aí o outro descobriu o núcleo da célula. Puxa, o outro descobriu que tem a membrana. A outro descobriu que tem o citoplasma. A outro descobriu que tem corpúsculo ali dentro, vários corpúsculos. Aí um diz, aqui tem um corpúsculo de Golgi. Aí o outro descobriu o que é que esse corpúsculo de Golgi faz. Aí o outro descobriu quando ele está desequilibrado o que acontece. O outro descobre o que é que o ribossoma faz. Olha, apareceu essa proteína, o que é que essa proteína... E vão descobrindo, é um trabalho para milhares de pessoas. Então a mediunidade científica, essa parte do mecanismo da mediunidade, Kardec deixa a base, Jesus deixa o caminho ético-moral para nós, mas a base será estudada por milhares e milhares de grandes cientistas, cada qual vai trazendo a sua contribuiçãozinha, como um Sérgio Felipe trazendo a contribuição sobre a glândula pineal, cada um vai trazendo a sua contribuição, até um dia que nós vamos
dominar esse assunto, mas esse assunto precisa ser entendido e para o espírita precisa. Então o espírita precisa estudar o assunto, por isso que é bom que participe dos grupos de estudo, estudar para entender. E segundo, usar ela a serviço do Cristo e para o Cristo. Se fizer isso, dá certo. Olha, já falei demais, vamos agora à segunda parte aí para tomar os passos. Que Deus guarde vocês, boa sorte. E que todos façam bom uso da sua mediunidade, porque todos são médios. Só precisa fazer bom uso, porque se fizer bom uso é bom. Se fizer mau uso, nós já sabemos o que é que vai acontecer.